Olá pessoal, Dr. Zé Vitor aqui. No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma doença que já existe há muito tempo, só que até então não tinha muita relevância no nosso contexto nacional aqui no Brasil, né? Porque era uma doença muito mais restrita à região norte, nordeste, principalmente região norte, mas que esse ano agora, de 2024, está tendo um aumento de incidência em outras regiões do país, que é a febre do Oropouche. O que é essa doença, na verdade? Tá saindo bastante na mídia sobre alguns casos, né, no Rio de Janeiro, no Paraná. Então, o que é essa doença que antes ficava muito restrita à região norte, está começando a vir para outras regiões do país? Bom, vou falar sobre isso nesse vídeo. Primeiro, a doença febre do Oropouche, ela é uma doença que nós chamamos de uma arbovirose. O que é uma arbovirose? É uma virose, uma infecção viral, que é transmitida por artrópodes, principalmente mosquitos. Então, entenda-se doenças transmitidas por mosquitos. Então, nós conhecemos já bastante a dengue, a zika, chikungunya, filariose, entre outras. E é uma doença muito próxima, muito parecida no aspecto clínico com a principal arbovirose que nós temos no Brasil, que é a dengue. Então isso é que traz uma certa dificuldade no diagnóstico dessa febre do Oropouche. É uma arbovirose que tem seus sintomas muito semelhantes com a dengue. Quais são esses sintomas então? Então a pessoa vai ter febre, muitas vezes febre alta, náuseas, até vômitos, diarreia, muita dor no corpo, dor de cabeça, e dor nas articulações. Quem já teve dengue aqui, que provavelmente é uma quantidade significativa aqui dos ouvintes, vão entender que é uma doença muito parecida com os sintomas, apresenta os mesmos sintomas que a dengue. Então, pelos sintomas é difícil da gente identificar. Mas por que está vindo essa região para outras regiões do país? E por que ela era muito restrita ao norte? Bom, ela era muito restrita ao norte porque o vetor dessa doença, ou seja, aquele que vai transmitir, que vai picar uma pessoa, no caso de centros urbanos ou nos centros rurais, no ciclo rural que a gente fala. Ela tem alguns animais que podem ser portadores desse vírus, bicho preguiça, macacos, entre outros. Esse vetor, esse mosquito pica, e pode ir picar uma pessoa e transmitir o vírus para essa pessoa. Esse principal vetor, que é o Culicoides paraensis, é um tipo de mosquito que é muito comum, muito mais comumente encontrado na região norte, esse mosquito. E não é muito encontrado em outras regiões. Porém, outros vetores, outros mosquitos, e aí dentre eles o principal é o Culex, que é um pernilongo comum, que tem em centros urbanos, que é encontrado na região sul, na região sudeste. Esse outro vetor também pode transmitir a doença. Não é o principal é o Culicoides, mas o Culex, que é um pernilongo comum, encontrado nos centros urbanos no país inteiro, ele também pode transmitir essa doença. Por isso que a gente está tendo agora alguns casos que está começando a alastrar para outras regiões por conta desses outros vetores, que podem transmitir. O que é importante ficar atento a essa doença? Essa é uma doença que na literatura tem pouco para se falar sobre ela. Então, em relação a tratamento, nós não temos um tratamento específico. Mesmo como a dengue, que não tem tratamento específico, a febre do Oropouche também não tem. O tratamento, ele a gente fala que é um suporte clínico que a gente dá, é controlar os sintomas, fazer com que a pessoa não se desidrate, não caia muito a imunidade, não fica desnutrida, ou desidratada, para não gerar outras doenças, Então a gente dá medicação para vômito, a gente faz hidratação, a gente controla a febre, controla a dor, que muitas vezes até é incapacitante. Então a gente faz o controle sintomático e aguarda com que o próprio organismo termine por eliminar a doença, e resolver essa infecção. Mas alguns casos podem complicar. Diferente da dengue, que costuma ter complicações hemorrágicas, a febre do Oropouche tem muito pouco.
né? Muito pouco descrito de complicações hemorrágicas. O que ela pode ter são encefalites ou meningoencefalites, que são algumas inflamações no sistema nervoso central, fazendo com que a pessoa fique um quadro de confusão mental, né, agitação psicomotora, comece a ter delírio, por exemplo. Então, algum sintoma neurológico, às vezes até uma dificuldade de movimentar algumas partes do corpo. Então, se você está com um quadro de febre, artralgia, né, náusea, diarreia, né, e começa a evoluir com isso, com uma confusão mental, né, ou conhece alguém, algum parente, né, que você está ajudando a cuidar, começa a evoluir com isso, às vezes pode ser a febre do Oropouche que está dando esse tipo de complicação. Felizmente é uma complicação pouco comum, mas a gente tem que ficar atento, certo? Felizmente também não tem muita descrição de óbitos por conta dessa doença, né? Talvez até por ser uma incidência pequena, né? Então não chegou a ter uma incidência muito alta para começar a ter casos de óbito, mas o fato é que é uma doença autolimitada e que aparentemente não tem uma gravidade ainda tão grande, pelo menos ela não se mostra dessa forma até o momento. E como é que a gente vai prevenir e tratar? Eu já falei, não tem um tratamento definitivo, né? Controle sintomático, controle clínico. E a prevenção é basicamente o controle do vetor, né? Então, uso de repelentes, né? Evitar locais com mosquitos, né? Usar vestimenta aí que cubra, né, boa parte do corpo, e nas áreas expostas usar repelente, né? Evitar água parada para evitar a proliferação do mosquito, né? Então, basicamente assim a gente vai ajudar a controlar, e com isso a gente controla todas as outras arboviroses também, certo? Se você tem alguma dúvida, tanto sobre ela quanto sobre outros temas, outras arboviroses que vocês têm interesse, deixe nos comentários que eu faço um vídeo para poder explicar certinho sobre elas para vocês, viu? Um grande abraço e até o próximo vídeo.